Olá a todos, sejam novamente bem-vindos. Esse é o podcast da Clínica Mãe Medicina Londrina, o PodMãe. Um reduto de informação científica que serve tanto para nossos clientes, pacientes, estudantes das mais diversas áreas das ciências da saúde e também, por que não, os super especialistas, porque nós sempre vamos trazer aqui representantes da mais alta corte da saúde de toda Londrina e de toda a região, tá? Eu quero apresentar para vocês hoje 3 baita especialistas. Nós sempre selecionamos pessoas renomadas, os 3 atendem dentro da Clínica Mãe, são especialistas no assunto. Eu vou chamar aqui primeiro vocês a doutora Bruna Schiavinato, psicóloga, especialista em psicologia da reprodução humana, formada na Faculdade de Buenos Aires em Psicologia da Reprodução Humana e é membro da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana. Seja bem-vinda, Bruna. Olá, prazer estar aqui, participando desse podcast com a equipe da Clínica Mãe. E hoje, em especial, acho que a gente deve aproveitar a presença do Arnold para falar sobre infertilidade masculina, esse assunto que é pouquíssimo falado e as pacientes pedem. Então, acho que a gente tem uma boa oportunidade. Apresentando o Arnold, então, Dr. Arnold Ackermann. Um sobrenome fantástico, né? Lindo, maravilhoso. Urologista e andrologista, formado pela Unicamp, especialista em infertilidade masculina, mestrando da Unicamp e autor e coautor de inúmeros artigos e livros a respeito de infertilidade e andropausa. Seja bem-vindo, Dr. Arnold. Boa tarde a todos, prazer estar aqui, é uma honra fazer parte dessa equipe, né? Muito gostoso, prazeroso e ainda mais agora podendo acrescentar informações no podcast para a população em relação à infertilidade, esse cenário tão complexo de sonhos, tabus, né? Dificuldades e tantas dúvidas e que as pessoas têm dificuldades de se conversar, né? Então acho que vai ser muito interessante a gente compartilhar alguns conhecimentos e esclarecer para a população aí. Vamos. Nossa terceira convidada já é velha de guerra aqui da mesa, doutora Bruna Damasceno, já participou com a gente o de outros podcasts. Meu sobrenome não é daquelas coisas. Não é Schiavinato e nem o meu Ribeiro também, totalmente habitual, não é Ackermann nem Schiavinato, mas é Damasceno e tá valendo muito. Psicóloga perinatal e obstétrica formada pela Unifil, atua nessa relação do ciclo gravídico puerperal desde a tentativa até o pós-parto. Seja novamente bem-vinda, Bruna. Obrigada, enorme prazer estar aqui com esse time. E se os homens não vão até o consultório, né? Espero que a gente alcance e consiga chegar até eles. Nosso tema hoje, então, é infertilidade com um pouco do foco masculino, mas a gente vai falar de infertilidade como um todo, pra gente, pro povo, para quem tiver, pro público que estiver assistindo, ter noção de que a infertilidade não é uma exclusividade feminina, é uma exclusividade de casais que querem ter filhos ou não. Até 20% da população em idade fértil pode sofrer pela infertilidade, né? Arnold, vamos começar por você, que é o mega star hoje do dia, do assunto e do papo da gente aqui. Infertilidade é um problema feminino ou não? Não, é exatamente quando a gente vai começar a falar, explorar bastante esse assunto. Historicamente, as mulheres foram por muito tempo julgadas e condenadas de forma extremamente, escandalosamente errônea, de que a culpa de um casal não engravidar é dela inclusivamente. Agora, também temos que levar em conta os fatores culturais e a medicina, o conhecimento que se tinha na época. Agora, se for pesar, é de menos de um século e pouco para cá, só que estamos explorando e entendendo a saúde fértil do homem e quanto que ele contribui para a dificuldade de engravidar. Bom, então, o que nós sabemos já é que realmente, como você começou a mencionar, 15%, 20% dos casais têm dificuldade de engravidar, então é um assunto muito comum, na verdade, mas é uma situação de luto, de dificuldade, que as pessoas não se trocam informações para saber que é frequente, né? Igual na área da andrologia, homens com dificuldade para ereção, que é uma coisa muito frequente, ejaculação precoce, por aí, e ninguém fica falando sobre isso. E abortos também, como nós vamos explorar esse assunto, que é uma situação muito delicada e que as mulheres não sabem como é. Mas dos 20%, 15% dos casais com dificuldade para engravidar, sabemos que 50% é de fator exclusivamente feminino, 30% com fatores masculino e feminino, né? Então ambos têm alguma alteração que deve ser
otimizado e corrigido, e 20% é quando o homem é exclusivamente alterado. Então, somando o homem sozinho ou em conjunto com a mulher, 50% da situação o homem está contribuindo. E é isso que a gente tem que tentar mostrar para a população a importância do homem ser avaliado. O casal está tendo uma dificuldade, ok, vamos para frente, vamos avaliar em conjunto, né? Bruna, por que é tão difícil o homem procurar a psicologia como forma de manejo, como atuante na área da infertilidade como um todo, nem tanto da infertilidade, né? Vamos falar como um todo, o nosso assunto é infertilidade, mas por que é tão difícil o homem procurar auxílio psicológico especializado? Tiago, a infertilidade ela ainda é muito confundida com a impotência, a falta de virilidade. Então, assim, o que está em torno disso? A vergonha, a culpa, a dificuldade de se expor, de pedir ajuda, que é natural do ser humano. Difícil falar aquilo que está incomodando, aquilo que você acha que não vai dar certo ou que não vai conseguir. Mas no caso dos homens, eu vejo muito essa confusão, né, da sexualidade confundida com a infertilidade. E aí vem uma vergonha, uma culpa muito grande. Se eu falar, será que eu vou descobrir mais coisas, né? O medo do espermograma, o medo do resultado de teste de fragmentação. É nítido quanto eles caem quando vem algo alterado. E o alívio quando a infertilidade está na mulher. E homem não chora, né? Então... Eu ia te perguntar isso, Bruna. Como é que vocês, especialistas nisso, lidam com um homem estressado, com o estresse do homem que vai repercutir no casal, na relação do casal, quando eles estão pensando em ter filhos e ele descobre ou não que o problema está nele também. Como é que vocês lidam? Como é que vocês abordam esse paciente que às vezes é tão arredio a princípio? Num primeiro momento, a maior parte dos homens que chegam na minha clínica nem sabem como receber o acolhimento. Muito menos entrar em contato com o que eles sentem. Então, eu acho que devagar é mais rápido quando se fala desse caso em específico, sabe? A gente começa mostrando para eles a importância de estar lá, de se colocar, o alívio que eles sentem quando eles conseguem falar alguma coisa, olhar também para a senso-percepção de, sabe, tô aliviado, ufa, foi bom. E a partir disso, tentar olhar para o hoje, o que pode ser feito em termos de exames, de tratamento, e tentar de alguma forma correlacionar com a história, com as expectativas e aí com o processo psicoterapêutico em si. Mas eu acho que acolher é o mais difícil. O homem não sabe ser acolhido. O homem não chora. Uma curiosidade. Quem que normalmente agenda? A mulher. A mulher. Você tem esse percentual? Você consegue dizer para mim? 100%. 100%. Difícil o homem passar Mas no celular hoje... E é tão fácil agendar. Não é por dificuldade técnica. Não, de forma alguma. É engraçado que até sabendo disso, eu tenho feito alguns movimentos contrários a isso. Então, se a esposa vem sozinha e o homem vem, eu falo, passo meu contato para ele e eu só vou marcar se ele entrar em contato comigo. Isso mesmo. Mas, inicialmente, é a mulher que tem a iniciativa, né? Mas, na contramão disso, eu tenho alguns casais e tenho alguns homens que estão olhando para e cuidando disso e gostando de estar lá. Então, de uma clínica que eu atendia 100% mulheres, hoje eu tenho um percentual de talvez 20% homens. Tem mudado em todas as especialidades, mas muito devagar. Né? Então, sim. Não é diferente. Eu vejo na cirurgia plástica, mesmo na andrologia tá difícil, né? Mesmo nas... Se as esposas marcam consulta médica, quem dirá a terapia? Exatamente. Mas eu concordo com a Bruna. Passo o meu contato, fala para ele, me manda a mensagem, aí... Quais as principais causas, Arnold, da infertilidade masculina? Agora a gente está apontando o dedo para o homem. A gente está pegando o homem, a mulher está investigando, está lá no processo de investigação, e o homem foi obrigado a iniciar o seu processo de investigação. Eu digo obrigado porque é uma mulher que empurrou ele realmente para a investigação. Quais as principais causas que você observa? Bom, as principais causas, nós temos que
Na verdade, são múltiplas causas que a gente vai destrinchando, e mesmo diante de tantas que eu vou mencionar aqui, 1/3 das vezes, dos casos, nós não sabemos o que é, digamos, como idiopático, né? Idiopático na medicina é o que várias áreas tem, na cardiologia, na reumatologia nem se fala, né? Que é tudo que a gente faz um checklist gigante, não é nada daquilo, vai no grupo do idiopático, isso já representa 30% dos casos de infertilidade masculina. Mas, das causas, nós temos a obesidade, que está virando uma pandemia, a obesidade. A gente fala tanto da pandemia da Covid, tudo que nós passamos, mas a obesidade está em crescimento exorbitante. E mata muito mais. E mata, exatamente, né? A questão de tabagismo, né, as comorbidades, o uso de drogas, o uso de anabolizante, que também está em crescência constante, né, na academia. Varicocele, as varizes no escroto, né, que é a principal causa seguido do idiopático. Enfim, são as infecções. Tem muitos e muitos critérios que, diante de tantos possíveis fatores que causam, nós temos um checklist de perguntas para nunca esquecer nada, né? Sejam desencadeados na infância do homem, né? Por exemplo, se nasceu com os testículos no abdômen, né? Se fez uma cirurgia durante a vida, se a adolescência ele era obeso ou não, porque é na puberdade, né, que se ele é obeso pode ter alterações no seu desenvolvimento hormonal e limitar o desenvolvimento testicular, a fabriquinha dos espermatozoides, e depois a vida adulta. Então, assim, é bem complexo, é muito amplo, e que devemos destrinchar toda a saúde do homem. A esposa conseguiu marcar contigo, conseguiu mandar, o paciente foi. Como é que você lida com todos esses lutos que o Arnold falou? Da infertilidade, das doenças, da varicose, alguns diagnósticos. Como é que você consegue lidar? Como é que você consegue abordar ele? Ele chega aberto a isso, fechado? Você precisa citar isso? Como é que funciona uma consulta, um modelo de avaliação de um paciente masculino infértil que está em investigação? Tiago, vou falar assim, na minha experiência, quem chega realmente são as mulheres. O homem chega junto, assim, um casal, mas depois de algumas sessões. Então, eu tô ali com a mulher, investigando, conversando, pegando histórico reprodutivo. Ela fala, ele tem varicocele. Aí grau 1, eu fico pensando, quando será que isso foi investigado? Será que vale uma outra opinião? Será que é caso cirúrgico? Será que eles entenderam? Pela mulher eu vou tentando investigar se falta alguma coisa. Não, fez espermograma. Tá, mas fez o teste de fragmentação do DNA? Fez um ultrassom do testículo? Eu começo a hipotetizar 1000 coisas. Só que eu sou psicóloga, né? E não é o homem que está ali na minha frente, é a mulher. Então eu vou enchendo de questionamento, pergunta, veja se fez, veja o resultado. Normalmente ele é sempre fechado. Até para você. Os poucos que chegam, aí a gente consegue sim trabalhar os lutos, de não ter o filho biológico, de não ver de repente a barriga da esposa crescer, ou de saber que vai ter um filho que não vai ter a mesma carinha da esposa, no caso de ovo-doação, culpa por não ter conseguido dar um filho à mulher. Então, os lutos são os mesmos. São os mesmos, né? Não é porque o homem não gesta que ele não gostaria de ver um filho crescendo na barriga da mulher. A grande dificuldade para todos nós é conseguir convencer o paciente, o homem, principalmente, a mudar hábitos. Sim. Né? Porque, igual falou, o principal é a obesidade. E para a obesidade, como a gente vai resolver isso? Isso é resolvível, mas depende dele e não da gente, né? Nesse mundo que a gente vive, que tudo imediatista, tudo você consegue no Google em segundos. A gente quer a pílula da felicidade, da fertilidade, para ontem, e perder peso não é da noite pro dia. Então depende de que ele sua, que ele faça exercícios, que mude a alimentação, e o trabalho multidisciplinar é o melhor que a gente oferece, né? É o nutricionista, o nutrólogo para orientar a alimentação, é o educador físico, o psicólogo para orientar as questões dos lutos e a aceitação para mudar os hábitos, o dia a dia, sair novos hábitos e por aí vai, né? Sabe uma coisa que eu percebo que pega também? A dificuldade que eles têm para falar do pênis
Imagina, engraçado, mas E não tá mais tendo sexo entre o casal. De falar do sexo em si, sabe? Então é um grande tabu. Eles não sabem nem que palavra usar. Quando passa por uma cirurgia, não sabe explicar. Se pergunta como é que tá a recuperação, gagueja pra falar que tá doendo, sabe? Então, eu acho que é um tabu muito social. Então, a gente tá tentando desconstruir isso pra chegar na emoção, de fato, no que o cara sente, de fato. Mas tem tantas mini coisas antes disso, Porque sabe? nem sempre são perdas agudas, como a morte, né? Não, às vezes são perdas crônicas pequenas, né? São Sim. pequenas pecinhas, vamos colocar o Lego, pequenas pecinhas montadas de Lego que vão formar um grande castelo de luto. Né? Mas num exemplo bobo, é muito difícil um homem chegar e olhar no meu olho e falar: estou tendo dificuldade de ter ereção. Não consegue. Fala assim quando fala. Então, assim, é um grandíssimo tabu tocar no assunto. E para isso, vocês têm um esquema? Vínculo. Vínculo. Percebendo o timing da pessoa, percebendo até que ponto que Então, pode ir. o paciente ele precisa entender que não é uma vez só. Porque você não De consegue criar forma vínculo alguma, com exatamente. Uma presunta, né? Uma conexão. E às vezes nem pela mágica somente da avaliação do computador. Às vezes você precisa de um contato físico com ele. Talvez para criar um pouco mais de vínculo ou não? O que Não vocês necessariamente. Eu entendo que medicina, depois da pandemia as coisas ficaram muito... Mais fáceis. Hoje mesmo eu atendo, sei lá, 70% do meu público é online. A Bruna acho que tem até um pouco mais, né, Bruna? 100%. E é mais fácil? Para Indifere. eles, não é diferente. Para eles, para o homem, é mais fácil por estar em casa, por não sair de casa facilita? Pode ser, acho que sim. O ambiente de Acho casa que ele está sim. protegido? Imagina ele saindo de casa para ir para terapia toda semana. Eu acho que é um pouquinho difícil de visualizar. É que como eu tenho nos dois Mas formatos e nenhum dos dois traz essa resistência, eu realmente não tenho esse número, essa indicação, esse indicador. Esse indicador. Mas inicialmente me parece ser mais fácil. Ô, Tiago, só uma coisa, você perguntou, né? Uma sessão, o que eu penso que seria uma grande irresponsabilidade da nossa parte, se em uma sessão só a gente conseguisse devolver alguma coisa. É um primeiro momento para conhecer, contar a história. Então, aos poucos a gente vai organizando. Arnold, o casal apareceu para você, alguém encaminhou para você, o homem, normalmente ele não vai te procurar por infertilidade, normalmente é a mulher que vai encaminhar ou o colega que está investigando. E aí, como é que você procede? Como é que existe uma sequência que você faz de investigação? Existe uma metodologia para fazer esse diagnóstico, para prosseguir no diagnóstico em algo mais simples, evoluindo para algo um pouco mais sofisticado, um pouco mais aprofundado, não é sofisticado, mas aprofundado de investigação? Como é que funciona? Sim, bom, a gente começa sempre pelo beabá, né? A gente tem a anamnese, que é a história do paciente. O paciente chegou e ao casal, a gente sempre dá preferência, né? Assim que eu aprendi, eu acho muito interessante, com o Dr. Sandro Esteves, que foi meu mentor durante minha especialização, é ter o casal junto. Por mais que a nossa formação, eu como urologista, eu compreendo, eu sei mais profundamente a saúde do homem, é importante entender a parte da mulher, nem que é o mínimo, porque a questão da mulher é um divisor de águas para a mudança de conduta. A mulher é jovem, tem uma reserva ariana boa, eu vou ter tempo a favor para melhorar a saúde do homem. A mulher tem uma idade mais avançada, uma reserva baixa, eu vou ter que me apressar. Enfim, mas assim, sempre o ideal é estar o casal junto. Agora, eu tiro a história do paciente, vejo tudo como eu comentei anteriormente, um checklist de perguntas sobre a história, desde a infância, adolescência, adulto, enfim. E aí a gente vai fazer o exame físico. No exame físico a gente avalia a questão de obesidade, desde o IMC, pilificação, testículo e tudo mais, né? A varicocele, que é o diagnóstico clínico. Né? Muitos falam assim, doutor, eu tenho já um exame que o médico me passou, fez um ultrassom e deu um varicocele grau tal. Graduação da varicocele não é ultrassom, é exame físico. E é aí que a gente determina de benefício ou não de cirurgia, até por sinal. E a gente depois pede exames complementares, que básico é a parte hormonal. Né? Agora, realmente, como você comentou, tem casos muito complexos que passamos para exames bem sofisticados. Por exemplo, um homem que tem um espermograma é o principal exame da fertilidade do homem. Né? É o carro-chefe para examinar a fertilidade do homem. E nós temos dois tipos de espermograma. O convencional, que nós avaliamos os transportadores da carga genética do homem. Né? Que a gente fala, o que a gente precisa é de genética. Né? É a genética do homem com a genética da mulher, que se juntando vai se completar para gerar um bebê. Não adianta a gente ter espermatozoides em quantidade
desculpa, em quantidade e qualidade que vai à frente, mas que a genética está ruim. Então, nós temos esse espermograma convencional que vê só os espermatozoides e temos o espermograma específico da fragmentação do DNA espermático. Então, é esse específico que a gente vai analisar se há o DNA completo ou se faltam informações. E esses casos, né, a gente pede para quando? Quando é o quadro idiopático, quando o homem tem uma idade avançada, quando o homem tem uma varicocele importante, quando o casal tem abortos de repetição também, que é uma coisa que a gente tem que comentar bastante, né? Muito se fala de aborto e pesquisa mulher, trombofilia e várias outras coisas, mas a parte masculina pode estar contribuindo com isso. E tudo que a gente puder otimizar a saúde do homem, né? Seja questão de mudança de hábitos, varicocele e várias coisas, meses depois vamos colher espermatozoides mais saudáveis, melhorando então a chance do casal engravidar e desse bebê ir até o fim, não perder ao longo do caminho, né? Então, a questão de inicial é um beabá, como eu mencionei, e agora a necessidade não de exames mais específicos vai depender da ocasião. Vou falar uma história rápida a respeito do espermograma. Um amigo meu me contou... E ele fez mais ou menos uns 5, 6 espermogramas durante uma investigação, era um amigo. E do terceiro pra frente, ele era conhecido do laboratório, né? Só entregava o potinho e falava, tá no fundo, é lá. Então a gente vê que realmente, para a mulher é muito fácil essa adequação, o sentimento de investigação. Para o homem, um simples exame de espermograma, que é, né, simples de ser coletado, aquilo se transforma numa barreira, numa corrida de 1 quilômetro com barreiras, realmente. Porque ele precisa pegar o potinho, ir, executar, colher, devolver, tudo aquilo para o homem realmente, psicologicamente afeta. E esse rapaz aí que fez esses exames, eu lembro que ele me relatou isso. Eu acho que é importante fazer um adendo aqui muito sério, que é a questão da qualidade do exame feito. Porque se você vai na maioria dos laboratórios aí e fala assim, um médico pediu um espermograma. A grande maioria fala que faz, muito bem. Só que muitas vezes você vai ter mais dor de cabeça do que você saber o que realmente está acontecendo. Vou dar um exemplo recente que eu tive, um paciente que ia casar, quis fazer o espermograma só por curiosidade, né? E... Acordo nupcial? Exato. Aí fez espermograma num laboratório lá, comum, e falou, doutor, olha o meu resultado, deu 100 mil. E aqui tá falando que é no mínimo 20 milhões? Eu falei assim, primeiro, a referência tá errada. Não é 20 milhões, é 15 milhões. Segundo, como é que você coletou? Eu coletei em casa e eu levei. Falei, já é tão errado aí. Perdeu alguns no caminho. Então, assim, vamos fazer o seguinte. Você vai coletar no laboratório tal, que eu sei que eles fazem certinho, e vamos rever? Vamos. Falou lá, tava lá, 40 milhões, com uma qualidade boa e tudo mais. Então, ele passou um estresse, uma preocupação em vão, né? Até, por sinal, eu não gosto muito de pedir espermogramas pré-casamento, porque, às vezes, a pessoa já vai lá e tá lá zerado. Sei lá, o sonho do casal é ter um filho. Aí depois vai casar já com esse cenário. Às vezes nem casa, né? Tem cenários aí. Ou faz bem antes do casamento. Então... Não com tudo pago, né? Fazendo piada com coisa séria. Não, é complicado. Mas é uma surpresa, um impacto. Muito importante. Por isso que nós temos, se é para fazer o exame, nós temos que fazer bem feito para não passar essas dúvidas, né? Sim. E a forma que eles fazem a coleta do espermograma, tem protocolos para isso. Não é o laboratório que decide a forma que se faz, né? Então, para refinar isso, uma instituição internacional falou, é assim que se faz, que é a Organização Mundial da Saúde. Então, a Organização Mundial da Saúde estipulou um manual de como fazer, como coletar, como analisar e como laudar. Muito bem, desde 1980, na primeira edição deles, que falam o que é o normal e o que não é, eles têm tentado trazer o que no mundo é o normal, né? A última edição foi a 6ª em 2021. Tem espermogramas, então, de homens de todos os continentes, e de homens férteis, ou seja, aqueles que conseguiram engravidar suas parceiras ao longo de 1 ano de tentativas, pegou-se uma média e foi-se para cada critério tendo seus valores. Então, todo casal tem um espermograma em mão, dá uma olhadinha do lado direito aí do espermograma, vai ver as referências.
Se lá no rodapé do espermograma tá falando lá, referência da OMS, 6ª edição, maravilha. Então, tá atualizado. Tá? Agora tá lá, 5ª edição ou não tem nada disso, dá uma suspeitada sobre isso, né? Segundo, então, quando eu pego um espermograma, a primeira coisa que eu vejo é se as referências estão atualizadas ou não estão, se o local é bom ou não. E então, outra coisa fundamental, que a coleta tem que ser no laboratório. Se o cara coleta em casa, já está errado. O tempo entre a coleta, chegar no laboratório, começar a fazer análise, ixi, aí perde tudo. Né? Então, outra coisa, se você vai marcar, se o laboratório falar que é para coletar em casa, esquece, já muda de lugar. Então, acho que são orientações básicas. E, por fim, o espermograma convencional normal não é certificado de fertilidade. Tá? Isso aí, tem muita gente que fala, não, meu espermograma está normal, então qual que é o problema? Tá? Só vou abrir só um parênteses rapidinho, num caso aqui muito interessante no início do ano passado que eu tive, um casal de médicos que estavam tentando engravidar por anos, não conseguia. Foi numa clínica de reprodução, em que o ginecologista olhou lá o espermograma convencional, tudo normal, e falou assim, vamos partir para uma FIV. Fez uma FIV, não deu certo. Fez o segundo ciclo de FIV, que isso aí é uma invasão e custos para o casal, não deu certo. E a mulher tinha 5 óvulos ainda, para uma terceira tentativa. Ela falou, não, peraí, vou avaliar meu marido, meu parceiro. Chegaram para mim, o homem obeso, sedentário, né? Ele tinha baixa testosterona e o espermograma específico tinha 43% de espermograma com geneticamente alterado. Ou seja, quase metade dos espermatozoides dele eram geneticamente danificados, o que justificava o não sucesso. Ele começou a perder peso, aí que a gente comentou sobre mudança de hábitos, ele aceitou, mudou peso, normalizamos os níveis de testosterona, 4 meses depois engravidaram naturalmente. Passaram por todo esse período de investimento e de invasão. É uma felicidade para o casal, mas ao mesmo tempo foi um baque, não? Quando você fala que o espermograma não é testado de fertilidade porque não investiga a genética, né? Ali no resultado não... O convencional não, né? Por isso que eu pedi nesse caso o porquê que você tinha alguma coisa por trás. E no caso a fragmentação, os danos desse geneticamente dos espermatozoides, no caso, era um quadro de obesidade e sedentarismo dele. A mudança de hábito foi suficiente. Posso aproveitar para perguntar uma coisa sobre a fragmentação do DNA? Chega a formar embrião? Pode chegar, só que a questão é da fragilidade do embrião, que ele pode não chegar para frente. Um dos motivos pelo qual o casal tem o maior risco de abortos é a fragmentação do DNA espermático. Tá. Faltam informações, mas nós então, temos... chega a formar embrião, chega a transferir, pode dar positivo e aí... E não ir para frente. Quando vai ver o coraçãozinho não bate, pode ser por isso, pela genética masculina. Exatamente. Além de que a questão... Alguns casais perguntam assim, tá, tudo bem, doutor, tem uma fragmentação alta e pode nascer com malformações, síndromes. Você fala, isso aí a literatura médica não é robusta. Há suspeitas, né, de que se tem espermatozoides danificados, pode contribuir com maior problemas fisiológicos no futuro, ou neurológicos que seja, mas isso ainda não é confirmado. Tá? Uma coisa interessantíssima é que a idade da mulher pode compensar as alterações genéticas. Então, por exemplo, um homem com varicocele tem um espermograma líquido de 7 milhões, vamos colocar assim, uma baixa quantidade, uma qualidade alterada, geneticamente que seja leve, e ele consegue engravidar. Aí você vai ver a esposa, tem seus 25, 27 anos, uma reservariana boa, tá? E trabalhos têm demonstrado, sim, que mulheres jovens têm óvulos jovens que corrigem alguns danos genéticos. Corrige, sim, é muito interessante isso. Agora, se você tem um cenário, como eu comentei, a mulher lá com uma idade mais avançada, uma reserva baixa, não consegue compensar isso. Então, nossas decisões de condutas mudam muito, né? Brunas, doutoras Brunas, vamos começar pela Bruna Damasceno. O fato de um diagnóstico relativamente negativo dentro de um casal que está investigando uma infertilidade, como isso afeta e até onde vocês, como psicólogas, conseguem chegar e interferir, inverter ou mesmo corroborar que aquele casal realmente, aquilo afetou tão grandemente aquele casal que aquilo gerou um processo de discordância de duas pessoas que antes tinham um objetivo e hoje não tem mais. Como é que vocês lidam? Aí a gente fala do divórcio? Isso, exato. Como é que funciona na clínica de vocês? Você sabe que conforme você foi fazendo a pergunta, várias coisas me passaram pela cabeça, né?
a história, as crenças, a própria espiritualidade, as cobranças, o patriarcado, a sociedade, de forma geral, eu acho que influenciam muito individualmente, né? A mulher tende a se sentir menor, menos capaz, e o homem nem se fala em situações como essa. E se eles olham para lugares opostos, sou muito a favor do amor, eu sou muito a favor do casamento, mas se eles estão olhando para lugares opostos, a chance do divórcio é muito aumentada. E é possível reverter esses olhos? Vocês conseguem, assim, diagnosticar e tentar curar essa reversão de uma forma psicológica dentro do consultório de vocês? É difícil te dar essa resposta e eu diria que não. Mas a gente olha muito também para as possibilidades. Porque aí a gente pode encontrar um desejo em comum, uma possibilidade em comum, nem que seja partir para a adoção, que de alguma forma pode preencher esse vazio. Mas acho que eles precisam identificar o vazio e falar, tá, o que é isso? E o que eu quero com isso? E o que eu vou fazer com isso a partir de agora? A Bruna falou dos fatores sociais, culturais, que claro que impactam. Eu acrescentaria também o desejo de filho de cada um. Exatamente. Tá? Tenta uma vez, tenta duas. Pro homem, tá tranquilo. Vamos seguir desse jeito. Eu tô bem com você. Eu quero você, minha parceira, pro resto da vida. Vivo bem Normalmente sem filhos. é assim? E a mulher, não. Então, assim, eu já escutei. Se você não quiser, então a gente se separa. Eu vou sozinha, eu vou fazer produção independente. E outras que estão de acordo com o marido, assim, que existe vida além fertilidade, vida além filho. Então, isso do desejo, quem abre mão, quem não abre mão, tenta de novo, encerramos por aqui, adoção. Eu aceito, meu marido não. O marido não aceita ovo doação, mas a esposa sim. Eu não aceito sêmen doado. Então, cada casal fatores, traz né? uma particularidade, um sim, um não. E aí, como o casal se ajusta, como eles lidam com o conflito. A infertilidade é mais um na vida. Se não fosse esse, seria um desemprego, sei lá. Como essas duas pessoas se alinham. Eu, como leigo no assunto psicologia de infertilidade, eu imagino que o diagnóstico da negatividade para algum dos lados e o avanço para uma doação de óvulo ou doação de espermograma, para vocês, eu imagino, seja um desafio gigante, porque você sai de uma negativa para um outro extremo, que é o óvulo de alguém ou o espermatozoide de alguém. Deve ser bastante complexo você fazer Muitas famílias consideram isso um processo de adoção. Sim, exato. Que aí está envolvido com o gestar. Mas antes disso, eu fico me perguntando, só para contribuir com a tua fala, eu tenho recebido casais em que o homem deseja até mais que a mulher. Opa! Então, é muito interessante ver também esse movimento quando o desejo do homem. E aí ele fala, eu quero. E eu vou lutar por isso. E eu vou investir todas as minhas economias e a gente vai fazer isso dar certo. E são os homens que vão para a clínica na maior parte das vezes, né? Porque eles estão realmente muito interessados e o desejo de ter filhos. Tem os que sabem tudo de tratamento, que lembra resultado de exame. Naquele ciclo tua progesterona estava assim. Lembra que acompanha, tudo, faz a tabelinha. Tudo. É assim, que lembra o período fértil. Isso eu já vi, é verdade. Agora, eu acho que quando a gente fala de aceitar, né, o material genético de outra pessoa, nossa, aí precisa de um processo. Claro que se a gente estiver falando de falta de tempo, a gente tem que correr mesmo com as possibilidades, mas eu tenho percebido atualmente, isso do último ano para cá, os casais mais abertos a isso, principalmente casais com gestação mais tardia. E eles falam, nós desejamos, nós conversamos, nós acordamos, nós queremos. E aí eles partem para esse processo e tem sido muito bonito. Eu vejo a Paula, minha esposa, ela tem, né, a especialidade dela nessa. E mesmo com as redes sociais, com a informação, os casais ainda chegam muito tarde, né? Os casais ainda chegam por mais de 35, 37 anos, quando realmente a capacidade ovular, né, a capacidade de ter óvulos viáveis é menor e às vezes daí para frente a ovodoação é a única opção em um dos casos, excluindo as alterações espermáticas. E aí eu penso não, é uma realidade que eu tenho percebido com mais frequência, muitos desses casais
passaram por reunião de família, pesquisaram por toda a internet todas as possibilidades, conversaram com o padre, com o pastor, com o papa, decidiram pela FIV. E aí, quando eles chegam para o processo de reprodução humana assistida, a mulher já não tem mais o óvulo, bota aspas aí, saudável. Então, ainda que não seja a infertilidade masculina, já está tarde para o relógio biológico da mulher. E eles lutaram tanto, pesquisaram tanto, foram tanto atrás que perderam o timing do negócio, sabe? Então, eu acho que o primeiro grande tabu é olhar para a reprodução humana assistida como uma possibilidade. Que aí eu acho que eles perdem um pouco do time. Não sei se isso para você é realidade, Bruna, mas eu vejo assim muita gestação tardia, desejo de gestar com 39, 40, que tá lá desde os 33, 34, enroscado. Sim. Então, algo poderia ter sido feito com mais efetividade, com mais qualidade, até com um pouco mais de garantias, mas não foi por questões muito maiores, por falta de informação, enfim, que a gente pode listar. Arnold, você vê a impotência. Porque, na verdade, o impotente nem sempre é infértil, né? São duas coisas totalmente diversas. Mas você nota a impotência como causa de uma infertilidade de um casal ou não? Chega a ser por causa que nosso objetivo é sempre uma gestação natural, né, do casal. A necessidade de reprodução em laboratório, ela vem como um auxílio para casos extremos, né, que não conseguimos otimizar de nenhum motivo, ou por um caso de tempo, como eles têm reforçado isso, a nosso favor. Mas, curiosamente, nesse tema da dificuldade de ereção, vamos dizer um termo mais leve, Sim. que é a impotência. Impotência não é uma doença, né? Impotência não, eu não tenho impotência, eu tenho dificuldade. Dificuldade de uma ereção, né? Mas a questão é curioso que já tive casais em que eles não estão conseguindo ter relação porque o homem no período fértil dela, ele se cobra tanto que consequentemente ele não consegue ter ereção, né? É só fazer um parênteses, a dificuldade de ereção nós temos 3 causas bases, seja ela o corpo doente, que daí nós atrelamos medicamentos, seja a questão do nível hormonal baixo, nós a normalizamos, a questão vascular, aí sim tem benefício dos tadalafila, Viagra, essas coisas, né? Mas pacientes que têm um quesito, por exemplo, uma idade mais avançada, comorbidades, tabagismo, lá. Temos os jovens que têm as dificuldades de ereção, pacientes de 16, 18 anos, já peguei com dificuldade de ereção, totalmente psicológico, né? O paciente tem um organismo totalmente saudável, mas que o nervosismo, a preocupação, a insegurança se cobra, a adrenalina sobe e não consegue ter ereção. E a terceira causa é o misto, né? É o corpo que não está tão esperado e o nervosismo, né, acaba finalizando isso, dificultando a ereção. E é nesse quesito da insegurança, da preocupação e da autocobrança, principalmente no período fértil da mulher, que tem a dificuldade de ereção. O homem fala, não, durante o período que ela não está ovulando, nós temos relação normal. Bateu a tabelinha, Sim. ele se cobra, putz, é hoje. Ou pior, a parceira fala, hoje eu tô ovulando, vamos lá. Bora, amor. Bora lá, hoje é dia. A doutora falou que é hoje. A doutora falou que é hoje. Coito programado, tem que ser. E aí É pensa, interessante isso, pra né? esse homem que mal chega, que quando chega não consegue falar. E alguém tá pedindo pra ele fazer naquele dia. E aí ele vai explicar pra gente na semana seguinte que não deu certo, que ele não teve ereção. Mas não teve ereção porque a médica da esposa mandou que naquele dia... É muito estressante. É uma situação O estressante, grande né? resumo é que, assim, é algo que já mexe demais com ele, que ele não sabe exatamente dar nomes. E Bate aí no ele dia não... do futebol. Não é? A médica liga na quarta-feira do futebol. Tudo né? E aí eu fico pensando assim, vocês conseguem ter clareza? E aí eu pergunto para quem vai nos ouvir, do quanto é difícil para um homem chegar na frente, sentar na frente de um psicólogo e falar, brochei. Porque na maior parte das vezes é assim que eles trazem, Sim. sabe? No dia fértil da minha mulher... No resto, tranquilo. Naquele dia... Isso é só complementar essa questão. Como que o homem sabe que é coisa da cabeça? Vamos dizer assim, essa expressão. É coisa da minha cabeça. São algumas informações básicas. É tipo isso. Quadro situacional. Consegue masturbar? Consegue. Na frente da parceria, não consegue. Isso é típico psicológico. Se o corpo está doente, em nenhum momento vai dar certo. Não é? Isso é importante porque se o homem perceber em colocar com essas informações que eu estou dando, que é uma questão de ansiedade, ele pode se autocontrolar. Pensar assim, bom, por que eu consigo me masturbar e na frente da parceira eu não vou? Eu estou me cobrando? Calma lá, então
Vamos resolver isso. Vamos brincar, vamos curtir, vamos fazer isso algo legal e divertido e resolver. A partir do momento que isso se resolve, é um ponto positivo que vai dar confiança e só vai dar bom. Da intimidade, né? Exatamente. Um outro cenário que eu acho bem tenso também é no dia da coleta de óvulo, né, num tratamento. O homem precisa coletar o sêmen e se ele não consegue naquele dia. Financeiramente, tempo, tem que tempo. congelar o óvulo porque não vai dar para fertilizar e tinha que ser naquele dia. Isso Eu também conheço é alguém difícil. que Passou né, teu amigo. meu amigo passou por algo parecido assim. É difícil, realmente. Ele me falou. Precisou congelar o óvulo. É complexo, né? É bastante complexo. Sim. E financeiramente... E quando- Financeiramente pesa. Né? São vários fatores, Sim. né? É o telefonema pedindo para ir, é a mulher que está com uma robustez hormonal, se é pra gente dizer, porque realmente o tratamento ele faz toda uma alteração hormonal, e o homem com toda aquela pressão. As expectativas. Expectativa. E quando a salinha de coleta é no meio da clínica, Ai, num gente, lugar que, isso precisa mudar, que eles né? ficam expostos, que escuta tudo que está falando. Sim, é uma coisa... Tem que pensar Precisa de na de estrutura bastante carinho, de uma né? clínica, É. gente. Sim, o silêncio, a privacidade, né? É uma intimidade do casal que Até fica de repente um exposta. código, né? Sei lá. Algo que possa Todo passar na mundo recepção. sabe quando eles têm que transar. Todo mundo participa. É uma intimidade exposta, compartilhada. Sim. E o questionamento em todo o ciclo, né? E aí, deu certo? todo mundo. Esse mês tem notícia É a boa mãe, pra nós? É a futura avó, é o futuro avô, é a futura tia. E Meu todo mundo, Deus. às vezes, já com família constituída, tudo direitinho para os outros. E por que Os para vocês não? amigos, Os amigos, o futebol, mas você está tratando, mas... Já tá grávida? É, já deu. Não deu de novo? Ah, de novo. E cada Nossa. menstruação é um luto daí. Luto, sim. Fora um assunto que agora eu quero citar com vocês, que sempre é o aborto de repetição. Que são aqueles pacientes que tentam, conseguem, então não existe uma infertilidade na execução, na ovulação, no espermograma, na atitude e atividade sexual, mas eles abortam de repetição. Vocês devem pegar alguma coisa nesse sentido. E aí nós estamos falando de um luto real mesmo, de um luto, né? De um luto físico. Sim, porque são crianças, são filhos que são perdidos, que morrem realmente, né? Eu procuro sempre esvaziar, tentar olhar para todas, e eu não sou médica, então eu tenho sempre bons parceiros que me guiam. Tudo que pode ser fisiológico, tudo pode ser investigado, tudo pode ser examinado, para a partir disso buscar o foco emocional. E na maior parte das vezes, sem pressa, repetindo, sem pressa, dá bom. Sabe? Quando a gente entende que eu tenho 2 casos de sucesso, assim, que eu consigo... E aí, pensando bem, na maior parte dos meus 100%, né? Que são 2 pessoas, eu vejo, assim, claramente, são processos longos. O casal ficou 3, 4 anos olhando para, investigando, examinando, procurando. Entenderam que não tinha nenhuma causa, fomos olhar para o foco emocional. E aí, na história da mulher, a gente chegou num trauma, a gente olhou para aquilo, a gente teve condição de lidar com aquilo e o bebê veio um tempo depois. Então, sim, pode ter foco emocional. Difícil o aborto mesmo, né? A concepção, o luto, o estudo. E lidar com o que não tem, né? Não tem. Tiago, você me permite fazer um parênteses, que Por você favor. falou, né? O luto real, aí é luto mesmo. O embrião que não se desenvolveu Também. é um luto real e tão Sim. dolorido quanto. Não ter óvulos dentro do folículo, um resultado de espermograma que vem zerado. É a gestação que não vai ser espontânea. É a menstruação que não vai atrasar. Não vai dar para fazer aquela surpresa para o marido, a caixinha e contar que eu tô grávida. O homem também sente de ter que fazer FIV, de ter eu que digo por causa pagar. também, eu como leigo, de novo, estou indo para a parte leiga, né? Aqui eu sou um leigo, por favor. Aquele corte, aquela amputação de uma gestação que começou, teve toda a comemoração, contou para a voz, e aconteceu, e ele acontece novamente, isso deve ser realmente
bem traumático e difícil de colocar no eixo de novo. E né? é uma conversa que numa gestação é natural, a sociedade não está pronta para ter. Quando tem um investimento financeiro alto, quando tem uma expectativa que já veio frustrada, quando tem todo um histórico de mais dificuldade, fica mais intenso. Não tô aqui medindo dor, longe Sim, disso, claro, não me entendam mal. Mas às vezes é o único dinheiro que aquela família tinha para investir no sonho da vida deles. E que com 22 semanas, por alguma razão, se perde. Então, eu tento ser bastante cuidadosa quando a gente fala de luto. Porque a gente tende naturalmente a não validar. E isso é muito sofrido. Sim. É muito A triste. comparar, né? Pelo menos não nasceu. Não tem pelo menos. Sim, Não tem. exato. É importante a gente fazer só um parênteses e uma informação importante que, como você começou o assunto sobre aborto de repetição, né? A definição de aborto de repetição são 2 ou mais seguidos. Agora, a gente recebendo casais em que a mulher, o casal teve um aborto e já ficam preocupados. Sim, é lógico, é uma situação muito triste, chata, é um luto, mas um aborto, ele é muito comum, né? As pessoas acham que isso é uma exceção, mas na verdade 15% das gestações são perdidas de forma natural. E até estima-se que até 1/3 das gestações são perdidas se você pensar e olhar nos casos de mulheres que teve um atraso menstrual, achou Sem que foi só saber, um né? atraso, exato, e na verdade foi um aborto, e não soube. Certo? Porque, na verdade, a gente sabe, a mulher sabe que está grávida, a gente fala de gravidez química e gravidez clínica, né? Gravidez química é o beta positivo e a clínica teve o coraçãozinho, depois acabou perdendo. Mas, então, os abortos de repetição tem as causas, múltiplas causas femininas e masculinas, e é nisso que a gente tem que estar sempre avaliando e otimizando, né? O que a gente pode corrigir para dar essa felicidade ao casal. Mas A investigação genética. A investigação genética, com certeza, também. Arnold, antes de perguntar para elas, você diagnosticou um homem infértil. Ele não tem espermatozoides, não tem filhos, ou tem e quer ter, independente, mas ele quer com a esposa uma gestação. Como é que funciona? Quando um homem tem um espermograma que vem zerado, né, como foi mencionado essa expressão, não tem nenhum espermatozoide, primeira coisa a gente tem que saber se ele é zerado mesmo ou se tem raros espermatozoides que esse espermograma não avaliou de forma correta. Né? Como eu mencionei anteriormente, tem protocolos. Existe um cenário chamado criptozoospermia. O que é isso? Na primeira avaliação do espermograma, o avaliador olhou lá e não encontrou nada. Se na primeira avaliação não encontrou nada, ele pega o que restou, faz uma centrifugação, pega o sobrenadante e depois vê novamente. E em algumas situações, nessa segunda análise, existem raros espermatozoides. E aí já se chama de criptozoospermia. Neste caso, já guarda, porque às vezes é a última opção, última chance de se ter, antes talvez de ter que explorar os testículos do paciente. Mas enfim, então são diagnósticos diferentes. Tem duas amostras que, mesmo centrifugado, está zerado. Muito bem, então vamos entender o porquê. É possível encontrar espermatozoides ou não? No consultório, nós temos que fazer várias análises, dentre eles, a análise genética. No consultório, a gente faz um estudo, solicita um exame genético, para se saber se o homem ele ainda pode ou não produzir espermatozoides. Sob estímulo. É a receita de bolo para produzir espermatozoides no cromossomo Y. Né? As mulheres são XX, nós homens somos XY, então é no cromossomo Y que tem a receitinha, é uma região chamada AZF. Muito bem. Na região AZF do cromossomo Y, tem a região A, B e C. Se no homem tem alteração na região A e B, no consultório eu posso infelizmente dizer que ele não produz espermatozoides. Então ele é considerado estéril. Há uma grande diferença de esterilidade de infertilidade, né? Infelizmente, recebemos casais que um casal fala assim, não, falaram que meu parceiro é estéril. Não, peraí. O diagnóstico de esterilidade ou é genético, como você já tem no consultório, ou se você explorou o máximo, abordou os 2 testículos, procedimento cirúrgico e não encontrou mesmo. Aí é esterilidade. Infertilidade, dificuldade de engravidar naturalmente. Então, assim, fez o estudo genético, tá tudo bem no parte A e B e na C, se tiver alteração, nós temos em 50% a 70% de chance de encontrar espermatozoides. Aí eu só vou abrir um parênteses interessante. O homem tem alteração no cromossomo Y na região C e eu encontrei espermatozoides.
todos os filhos homens vão ser iguais a ele, porque ele passa o Y. E neste cenário, o casal pode escolher o sexo do bebê. Porque ele não quer que os filhos dele sejam iguais a ele. Ele pode escolher meninas, tá? Então, assim, o homem tem a azoospermia. A gente vai fazer vários exames e definir se a azoospermia dele é obstrutiva ou não obstrutiva. Eu falei um bocado de coisa aqui, mas isso é a parte mais importante. O que é a diferença de azoospermia obstrutiva e não obstrutiva? Obstrutiva, o próprio nome fala, tá? Alguma coisa obstruindo, trancando a saída de espermatozoides. Então ele produz, por exemplo, vasectomia. Uma vasectomia, ele é azoospermico, né? Então aí dá pra você ter um prognóstico positivo. Ou você consegue reconstruir, ou que seja, você puncionar o epidídimo do paciente, o testículo. E a azoospermia não obstrutiva é o cenário mais dramático, porque significa que a fábrica está com um problema, isto é, o testículo está doente. E aí a gente tem que ver, nesses cenários todos, se a gente consegue ou não. Isso é uma coisa muito difícil, porque não há... É totalmente errado você prometer que vai encontrar um espermatozoide. Não tem como. E prometem. Isso é totalmente errado. Você não tem como dizer que vou encontrar espermatozoide. Você tem o cenário é complexo, é o mais dramático da fertilidade masculina, certo? Tudo que eu puder agressivo também, né? Super agressivo. E a gente tem que otimizar o que for possível antes do procedimento, porque às vezes você consegue até evitar procedimento cirúrgico. Vou dar um outro exemplo de um paciente que eu tive, azoospermia não obstrutiva, testículo pequeno, realmente zerado, com centrifugação e tudo mais, geneticamente normal, e tinha varicocele robusta dos dois lados, as veias bem dilatadas. Eu operei em novembro de um ano e estava em programação de fazer a captação de espermatozoides, abrir os testículos em junho do ano seguinte, em prazo de uns 6 meses. Quando a gente ia abordar, ele fez um espermograma e estava lá com mais de 1 milhão de espermatozoides por ejaculado. Porque a cirurgia da varicocele, a gente otimizou a saúde do testículo e ele passou então a ter um ejaculado. E diante disso, a gente cancelou a cirurgia, congelou esse sêmen e aí então focou na mulher para a questão da aspiração de óvulos. É fundamental nesses casos congelar, porque por mais que eu consegui ter espermatozoides no ejaculado, é temporário. A literatura médica comprova que no primeiro ano, legal, no 6º, 7º mês depois da cirurgia de varicocele, ele aparece. Pode aparecer, como nesse caso aconteceu, graças a Deus. Mas ele volta a zerar. Então, que guarde amostras para ele definir a fertilidade dele. Tá? Bom, doutor Expert, doutor Arnold, tentou de tudo. Tentou todas as possibilidades. O paciente é realmente estéril. E chegou no consultório de vocês com um projeto de doação de espermatozoide. Alguém falou para ele, ou um amigo, ou o próprio médico, de que vai precisar de um espermatozoide externo para ele ser pai. Vocês conseguem visualizar isso no consultório de vocês? É comum? Como é que vocês abordam? Não é comum, no meu, pelo menos, não. Eu trabalho muito mais com ovo doação, mas eu entendo que faz parte do movimento de psicoeducação que é muito característico dessa clínica específica que a gente faz. Porque é um conteúdo, é uma informação que muitos não têm acesso, que muitos não têm condição de entender. Então a gente começa com muita calma, com muita cautela, cuidado, explicar como é, o que é o processo. Tem muita mulher que chega e fala, o que é ovo doação? Então nesse processo eu acho que também o homem fica confuso, né? Então a gente começa do beabá, como o Arnold falou, vai explicando como é, vai entendendo o impacto da nossa fala na reação deles, entendendo o quanto isso pode ou não influenciar, para lá na frente ele com a esposa tomarem a decisão sobre sim, vamos receber essa doação ou não. Mas a maior parte deles não faz ideia do que... Acho que inicialmente o que eles pensam, né? Será que vai ser meu filho mesmo? Mas é o meu filho, não tem a minha genética, então não é meu filho. Ou a esposa ou o homem pode empacar nisso, né? Nesse primeiro ponto de achar que não vai ser pai desse filho. E aí o que a gente tem que trabalhar? O que é ser pai para esse homem? O que é ser mãe? Então, filho, só se tiver a mesma carinha? Só se for, né, a minha cópia, só assim, só se vier pela barriga. E aí que a gente entra trabalhando a genética, né? Qual a importância da genética para essas pessoas? Eu não abro mão, eu não vou me sentir pai, vou me sentir menos pai.
O divórcio nessa hora, a possibilidade do divórcio também, né? Eles ficam muito frustrados. Que eles dizem assim, eu já ouvi o casal falando assim, mas sobre a ovodoação. Mas e se a gente se divorcia? O filho fica com o meu marido, porque tem o material genético dele e não tem o meu. Verdade. Ou então, gostaria que ela arrumasse outro homem que pudesse dar um filho para ela, um filho genético. Aí entra os lutos da transmissão genética. E esse pega demais, gente, demais. Precisa de um tempo para assimilar a ideia, para ver se é para mim ou não. Acho que é isso. A gente vai ajudando a pensar, conversa, até que no final eles decidam, eu dou conta ou não dou conta. Um filho só se tiver a minha carinha. Sabe? Um assunto que é bem em voga hoje em dia e que merece um podcast inteiro são os casais homoafetivos. No consultório da psicologia, eu imagino que deva ser um processo que deve estar crescendo agora, né? Realmente a presença dos casais homoafetivos, tanto dos dois lados. Como é que vocês têm uma abordagem mais especial, uma dinâmica diferente para um casal homoafetivo, masculino ou feminino, tanto faz? Se vocês têm alguma experiência com isso. Eu acho que entender as limitações, né, do casal, assim, eu acho que é o que é mais importante para nós, porque o luto, o desejo, são coisas que a gente já tem hábito de trabalhar e manejar. Mas sobre a limitação do casal, é algo que é muito novo também para a nossa prática clínica. Só para dar um exemplo rápido, eu recebi recentemente na clínica uma mulher com 39 anos, 5 ciclos de punção, coletou, já nem me lembro quantos óvulos, desses, acho que foram 8 óvulos, 2 embriões. Um foi implantado, ela perdeu com 20 e poucas semanas de gestação, tem mais um congelado, e o marido é homem trans, que já fez todo o processo enfim, hormonal, então já não tem mais, nem... claro, eles têm uma possibilidade, eles estão muito inseguros com essa possibilidade, né? O risco disso dar errado e o que fazer a partir disso, porque ela não tem óvulos, ele não tem óvulos, não tem espermatozoides, e aí, como é que faz? Então, isso aí. E se você entende que eu fico com dificuldade até de explicar, então assim, a gente precisa ter esse conhecimento e entender que a limitação desse casal é diferente de um casal numa configuração tradicional. Para quem está em casa, entender, casais homoafetivos, nós estamos com 2 mulheres com óvulos sem espermatozoide, ou sem óvulos, mas sem espermatozoide, ou 2 homens que têm espermatozoides, mas não tem óvulo, não tem útero. Então, e a gente coloca o trans aí no meio. Isso, aí vem o trans aí no meio que, modificando. Que aí passa pelo processo hormonal. A gente chama de infertilidade social, porque aí falta um gameta. É a ausência de um gameta, né? Então, dos casais masculinos, por exemplo, a gente tem que auxiliar na busca de um óvulo e de uma barriga solidária. Lembrando que não pode ser a mesma mulher que vai gestar e doar o óvulo. Tem que ser tudo separado. E no casal homoafetivo feminino, auxiliar na busca de sêmen, banco de sêmen, entre as características, aí de novo é genética. E a legislação tem sido bem trabalhada. O que você está buscando nesse perfil, nesse espermatozoide, né? O que além de uma genética? Personalidade, caráter, gostos musicais. Começa com tudo, né? Cor do olho até tudo até bem. Dá pra ter um cheiro, esse basicão. Agora, personalidade, profissão. Aí vem a psicologia, né? O que você está querendo nesse material genético, que deve ser só um material genético. Um herdeiro, né? Não, e não é um pai, né? Tá buscando um pai? Já ouvi. Sim. Esse é o homem que eu nunca vou poder ter. Numa busca de sêmen, né? Banco internacional, cara loiro, alto, olho claro. Esse é o homem que eu nunca vou poder ter. Ai. Bom, pessoal, Imagina esse filho que chega com essa expectativa, né? Bom, o papo é extremamente profundo. Acho que um bate-papo bem legal. A gente está chegando no fim, infelizmente. A gente tem sempre 1 hora aqui para conversar e a gente vai reunir sempre mais horas possível para trazer os especialistas aqui. Eu queria que cada um de vocês concluísse
com algum recado, com alguma dica, com alguma... para que quem esteja assistindo queira nos seguir ainda mais e tenha dúvidas a respeito, onde eles podem procurar também. Arnold. Bom, não, acho que o nosso objetivo aqui foi bem legal de ter comentado sobre fertilidade, que não é só coisa, né, problema de mulher. E acho que é fundamental reforçar a importância da mulher estar ajudando o seu parceiro a tirar esse tabu e estimulá-lo a poder avaliação, porque mencionamos sobre a questão de tempo, mencionamos sobre a questão da idade, dos abortos, dos lutos, e que é fundamental que os dois sejam avaliados e que as coisas não ficam deixando para depois. O trabalho multidisciplinar com um psicólogo, com um nutricionista, com um educador físico, enfim, tudo vai ajudar o casal a conseguir realizar esse sonho. Nós falamos de sonhos. E é importante que a gente dissemine mais essas informações, para que eles não deixem para depois, né? O tempo corre e fertilidade é tempo dependente. Esse é o nosso objetivo, né, Bruna? Busquem informação, busquem ajuda, não entendeu o diagnóstico, pergunta de novo, não gostou do médico, da equipe, repense, mude, busque uma segunda opinião, não aceite, assim, tudo ok, sabe? Questione. Sim. E vá atrás de entender a própria dificuldade, que eu acho que isso ajuda muito. Bruna? A dificuldade e o desejo, né? Porque eu vi uma figurinha esses dias no Instagram que falava assim, era um caminhãozinho que falava assim, se você quer mudança, você tem que pagar o frete. Pagar o frete, a vitória. Então a gente precisa entender o que a gente quer, que tipo de mudança que a gente quer e o quanto a gente pode investir emocionalmente, financeiramente e em todos os... porque a gente vai pagar, inevitavelmente, algum frete. Em todas as decisões que a gente tiver na vida. Perfeito. Essa é mais uma delas. Muito obrigado a todos vocês. Sigam Mãe Medicina Londrina e a gente vai se preparar para outros podcasts. Nós vamos trazer todos aqui de novo. A gente precisa falar sobre anabolizante, precisa falar várias coisas ainda que a gente ainda não teve tempo, porque realmente o tempo passou muito rápido. Muito obrigado para vocês, viu, pessoal? Obrigada. Obrigado. Obrigada.